na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que foi declarado Filho de Deus em poder, segundo a santificação do Espírito, pela ressurreição dos mortos, Jesus nosso Senhor, pelo qual temos a graça para obedecermos à fé. Este Cristo que nós, embora não estamos vendo, o amamos, não temos visto Ele agora, mas nos alegramos com gozo inefável. Este Cristo que adoramos e que, embora nós não estamos vendo, a Bíblia garante que Ele se manifestou em carne, foi justificado em espírito, foi pregado entre os gentios, crido no mundo e contemplado por anjos. É a este Cristo que nós adoramos, que se tornou para nós sabedoria, redenção, santificação e justiça. Adoramos aquele que está entronizado. Amados irmãos, o texto que ora lemos no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, este texto descreve-nos exatamente acerca de um imitador fraudulento. Eu quero dar um tema para esta mensagem nesta noite. Eu quero falar subordinada a um tema: o Deus verdadeiro e o imitador fraudulento. Eu quero traçar um paralelo nestes poucos momentos, ou nesses 30 minutos, sobre o Deus verdadeiro e o imitador fraudulento, que não é Deus, mas imita. Amados, o texto que nós lemos trata deste imitador fraudulento, e à medida que nós formos abordando, nós também iremos destacando e descrevendo sobre o Deus verdadeiro. Quem aqui serve o Deus verdadeiro? Levante a sua mão para o céu. Este texto, amados irmãos, fala de um período pós-arrebatamento, quando será implantado o governo do anticristo, e o apóstolo João vai descrevê-lo, usando figuras alegóricas, conforme a visão que ele teve da parte de Deus. Como foi lido, João teve a visão e ele viu quando uma besta que emergia do mar. Esta besta, ela tinha aparência de um leopardo, ela tinha pés como urso e boca como de leão. Segundo a visão, ela tinha 7 cabeças, 10 chifres sobre as cabeças, nomes de blasfêmias, e sobre os chifres tinha 10 coroas. Esta besta identifica-se com o anticristo, o homem da iniquidade, a personificação da maldade. E o apóstolo João também vai ver a figura de um dragão, que sabemos que identifica-se com Satanás. Outro sim, ele vê a figura de uma segunda besta. Esta besta tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, mas falava como um dragão. E todo este cenário visto pelo apóstolo João, trata-se de imitações dos principais aspectos do reino de Deus. Eu preciso que você preste bastante atenção, porque o que eu vou pregar é uma mensagem bíblica e revelada, onde Deus me revelou, e eu quero compartilhar com esta igreja em nome de Jesus. Agora percebam, queridos, que trata-se este texto de imitações dos principais aspectos do reino de Deus, com ênfase no ministério terreno de Jesus Cristo. São imitações burlescas, fraudadas, com um tom cômico de profanação e blasfêmia. E eu quero deixar bastante claro nesta noite que nós não iremos aplicar esta mensagem usando tipologias ou analogias para compararmos e aplicarmos. Não saia
daqui dizendo que o pastor Bruno comparou isso aqui com Deus ou com Jesus. Trata-se literalmente de imitações fraudadas e profanas, e reitero, com ênfase no ministério terreno de Jesus Cristo. Eu poderia aqui nesta noite fazer algumas pontuações destas imitações que estão contidas aqui no capítulo 13. Por exemplo, a besta que emergiu do mar, segundo o que está escrito, ela passará 42 meses falando arrogâncias, falando blasfêmias contra Deus. Aqui está uma imitação profana do ministério de Jesus Cristo, visto que 42 meses equivalem exatamente a 3 anos e meio. 3 anos e meio, que foi o tempo que Cristo passou aqui, falando, glorificando e exaltando o Deus vivo. Agora, nós também temos um outro exemplo. A segunda besta que emergiu ou que surgiu da terra, esta besta identifica-se com um falso profeta. Ali ou aqui está também uma outra imitação, uma imitação do ministério do Espírito Santo, uma imitação profana com um tom de blasfêmia, pois perceba que esta segunda besta, além de fazer fogo cair do céu, ela faz com que todos, grandes e pequenos, adorem a primeira besta. Não é uma coincidência, é uma imitação profana, visto que é sabido de todos nós que o Espírito Santo veio a esta terra, está conosco, a fim de que glorifiquemos ao nosso Senhor Jesus. Portanto, são algumas imitações. Quando você chegar na tua casa, você vai perceber várias imitações aqui, imitações profanas. Por exemplo, quando nós abrimos aqui o texto, numa visão panorâmica, logo nós conseguimos enxergar a representação de Satanás por uma trindade: a besta que surgiu do mar, o dragão e a besta que surgiu da terra, uma trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Queridos e amados irmãos, eu quero só abrir um parêntese aqui, para deixar bem claro que Satanás não imita mentiras. Satanás não perde o tempo dele imitando mentiras das doutrinas do confucionismo, imitando as doutrinas do islamismo ou do budismo ou de qualquer outro segmento ou religião. Satanás, todas as suas imitações profanas, parte das verdades de Deus. O ponto de partida são as verdades de Deus, ou seja, se ele não pode negar estas verdades, o mínimo que Satanás fará é tentar burlar, é tentar fraudar, imitar de forma profana. Então, se ele está imitando aqui uma trindade, significa em dizer que Satanás, nem ele pode negar. Eu quero dizer aqui, deixar bem claro, dar uma ênfase, que Satanás só imita verdades que nem ele pode negar. Satanás só imita verdades que nem ele pode negar. Então, quando olhamos aqui uma trindade satânica, significa em dizer que nem Satanás pode negar que existe uma trindade santa, que ele não pode negar, mas está querendo imitar aqui. Satanás não pode negar esta verdade, que há uma trindade santa. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Agora, queridos e amados irmãos, o capítulo 13 do Apocalipse está descrevendo-nos o imitador fraudulento, que é Satanás. Ele é o imitador fraudulento das verdades de Deus,
cujo nome é Satanás. Satanás é o imitador, ele é o enganador, e ele opera através das concupiscências do engano. Agora, toda esta obsessão de imitar ao Senhor, ou de imitar as verdades do reino de Deus, toda esta obsessão é decorrente de um desejo que jamais saiu do coração de Satanás. Qual desejo? Isaías 14, versos 13 e 14. Serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. E quando Deus o expulsa de sua presença, Satanás permanece com este obcecado desejo de ser semelhante a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Quando Deus o expulsa, quando ele ainda era o querubim ungido, o anjo de luz, o filho da alva, quando ele ainda era aquele que passeava por pedras afogueadas, era adornado por pedras preciosas. Portanto, conforme escreve Ezequiel no capítulo 28, verso 13, quando ele é expulso da presença de Deus, Satanás permaneceu com este obcecado desejo. Qual desejo? Serei semelhante ao Altíssimo. E no decorrer da história da humanidade, no decorrer da história das civilizações, no decorrer da história da raça humana, Satanás veio se introduzindo nas culturas, se introduzindo nas crenças, nas ideologias, influenciando povos, influenciando nações, criando religiões para que de algum modo possa receber dos homens aquilo que somente Deus é digno de receber. E Satanás continua até os dias de hoje com este desejo. Mas quando Jesus se manifestou nesta terra, aleluia, quando ele veio da descendência de Davi, segundo a carne, isto é, segundo a sua natureza terrena, quando Jesus se manifesta, isto trouxe uma ira terrível para Satanás, porque era inevitável. Todas as vezes que Satanás olhava para Jesus, ele se lembrava do Altíssimo. Todas as vezes que Satanás olhava para Jesus, o seu modo de falar, os seus sentimentos, o seu modo de agir, as suas palavras, seu posicionamento, não tinha jeito. Satanás sempre se lembrava do Altíssimo. E os irmãos hão de concordar comigo que não havia nada que deixasse os fariseus mais tribulados, mais irados, do que quando Jesus de forma legítima se assemelhava ao Altíssimo. Mas na verdade não eram os fariseus, era Satanás dentro dos fariseus, porque Satanás se irava, porque Jesus era semelhante ao Altíssimo. E Jesus, sabendo da ira de Satanás, ele não poupava esforços para declarar: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Antes que Abraão existisse, eu sou. E ele é mesmo. Quem crê que ele é aqui? Quem crê? Ele é o resplendor da glória. Ele é a imagem invisível de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz: e o verbo era Deus. E o verbo era Deus. E o verbo, quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo nesta noite? Quem pode servi-lo? Só quem crê que Jesus é Deus. Só quem crê que ele é o Salvador. Só quem crê que ele é o Santo.
Ele é o desejado das nações, o ancião de dias. Ele é o perdoador de pecados, o que venceu a morte, o que venceu Satanás. Levante a sua mão para o céu. Deus fortalecerá o teu comprometimento nesta noite com Deus verdadeiro, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, o capítulo de número 13 descreve este imitador fraudulento. E voltando ao capítulo 13 aqui, percebam que a besta que emergiu do mar, seguindo aqui, irmãos, a este mesmo viés das imitações fraudulentas, perceba que o versículo de número 13, capítulo 13, que nós acabamos de ler, aqui está uma imitação do ministério de Jesus na terra, uma imitação profana. A besta do mar, ela, segundo a Bíblia, assentada está no trono dado pelo dragão. Esta besta em um tempo futuro, o anticristo em um tempo futuro, após o arrebatamento da igreja, no seu governo, segundo o que está escrito, Satanás dará um trono à besta. Satanás dará um trono à besta. O texto que lemos narra-nos a besta, o anticristo, já sendo estabelecida, assentada num trono. Agora, se o intuito de Satanás é imitar profanamente o ministério de Jesus, ele só errou um detalhe aqui nesta imitação, porque o anticristo já chega assentado no trono, mas o Cristo não. O Cristo não começa sentado no trono. O Cristo, antes do trono, ele passou pela cruz do Calvário. Antes do trono, ele teve um comprometimento com o Pai. Isto nos faz entender uma verdade: evangelho que oferece trono sem a cruz não é o evangelho do Cristo. Evangelho que oferece trono sem a cruz é o evangelho do anticristo, não é do Cristo. Porque o evangelho do Cristo oferece trono, sim. O trono fala de exaltação. Deus exalta, pastor Bruno, sim, irmãos. Deus exalta. Deus exaltou Davi, tirou ele de trás das malhadas. Deus exaltou tantos homens e ainda tem exaltado. Trono fala de honra. Deus quer te honrar, Deus quer te exaltar. Mas antes de tudo isso, tem um comprometimento com a cruz do Calvário. Aleluia. Agora veja, trono fala de exaltação, fala de honra. Agora percebam, queridos e amados irmãos, que esse trono que o dragão dará ao anticristo, Satanás, primeiro, eu quero que você preste bastante atenção nisto aqui. Este trono que Satanás dará ao anticristo em um tempo futuro, este trono primeiro foi oferecido ao Cristo aqui nesta terra. Mas o Cristo não era o anticristo, ele é o Cristo, ele é o verdadeiro Cristo que adora o verdadeiro Pai, o verdadeiro Deus. Por esta razão, quando Satanás ele toma Jesus em Mateus capítulo 4, o leva a uma montanha alta e mostra a ele todos os reinos. Ali era Satanás oferecendo o trono a Jesus, porque onde tem reino tem trono. Mas Jesus, o Cristo, negou o trono do diabo, mas Satanás não se deu por vencido. E ele em João capítulo 6 verso 15 em diante, ele vai tentar oferecer um trono de novo a Jesus. E diz a Bíblia: e sabendo Jesus que eles o proclamariam rei, ocultou-se entre eles e saiu. Mais uma vez Jesus está negando o trono que não vem de Deus, o trono do diabo. E Jesus está nos dando
dando ensinamento aqui: não aceitem tronos que não venham de Deus. Não aceite tronos que não venham de Deus. Queridos, trono remete a muitas coisas. Trono remete àquilo que nos seduz, que nos atrai. Quem aqui não quer um trono? Quem não quer um trono, irmãos? Quem não quer honra? Quem não quer ser exaltado? Trono remete a comodidade, remete a conforto. Quem não quer um trono? Aliás, muitos no Antigo Testamento perderam tudo para não perder um trono, perderam até a presença de Deus, perseguiram homens inocentes. O que dizer de Saul? Fez de tudo, até a presença de Deus perdeu, mas não perdeu o trono. E Satanás está oferecendo tronos para nós, tronos terrenos, todos os dias, querendo nos seduzir, querendo nos tentar, para tirar o nosso foco do trono do céu. Mas Jesus está dizendo: vença, meu filho, vença os tronos do diabo, vençam as seduções, vença, porque ao que vencer, Apocalipse 3, darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Aleluia! Eu tenho um trono melhor para vocês. Levante a sua mão para o céu. Apocalipse 20. Eu vi tronos e aqueles que estavam assentados neles para julgar com autoridade as nações. Nós vamos nos assentar em tronos no milênio para julgar as nações com Jesus Cristo. Mas resista às tentações desta. Quando Satanás vê um crente, por mais humilde que seja, quando Satanás, irmão, vê um crente levando a cruz, comprometido com os sofrimentos de Cristo, porque cruz é sofrimento, mas também é glória. Não existe glória sem sofrimento. Os profetas viram os sofrimentos de Cristo e a glória que o acompanhava. Não existe glória sem sofrimento. Se você quer glória, se você quer poder, tem que ter a cruz, tem que sofrer, tem que sair da comodidade, do conforto desta carne. Quando Satanás vê um crente carregando a cruz, ele diz: esse aí não tem jeito, esse aí, por mais que eu ofereça um trono, o alvo dele é outro trono, o alvo ele é outro trono. Porque quando Jesus ordena nos levar uma cruz, irmãos, Jesus está dizendo: o Pai tem trono para vocês também. O Pai, não tenham medo e nem qualquer outro sentimento parecido. Se eu estou ordenando vocês a levarem uma cruz, é porque tem um trono de glória esperando vocês. Tem um trono de glória esperando vocês. Quando Satanás vê um crente levando a cruz, ele logo entende: esse aí não tem jeito, esse aí está firmado no propósito, esse aí tem um alvo, e o alvo dele não é o trono da terra, o alvo dele é o trono do céu. O alvo dele é o trono do céu. Levante a sua mão para o céu nesta noite. Não perca o foco do trono do céu. Não perca, porque os tronos desta terra passam, mas o trono que Deus tem para nós é eterno. Em um nome santo de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então vai levando a cruz, vai levando a cruz, vai sofrendo com Cristo, porque está escrito: se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Tem trono, tem trono, tem trono de Deus. Queridos irmãos, verso de número 3. Eu já vou encerrar para a gente orar. Verso 3. Vou começar a concluir. Aleluia. A besta foi ferida com uma ferida mortal. Essa imitação, além de ser profana, também está equivocada. Porque a besta, o anticristo, será ferido assentado no trono. Se a intenção do diabo é imitar
a morte e ressurreição de Jesus, ele errou um detalhe aqui. O anticristo será ferido, assentado no trono, mas o Cristo não. O Cristo foi ferido antes do trono. No trono ninguém fere ele. No trono não. No trono ninguém pode feri-lo. Pelo contrário, Apocalipse 19. Parece que eu vejo o pai dizendo: meu filho, antes do trono vão te ferir. Antes do trono vão te caluniar, vão te difamar, vão te trair. Antes do trono vão te chamar de Beuzebu, antes do trono vai ter coroa de espinho na tua cabeça, vão te esbofetear, mas depois do trono ninguém mais te fere. Depois do trono quem vai ferir é você. Depois do trono é tu quem ferirás. Apocalipse 19. E saía uma espada afiada da sua boca, para com ela ferir as nações. As nações será ferido, porque no trono é ele quem fere. E quando chegar a vez do anticristo, o Satanás personificado, quando chegar a vez dele, Jesus ferirá as nações com espada. Mas para humilhar o anticristo, Jesus vai largar a espada de lado e só vai dar uma soprada. Só vai soprar e dizer: você é tão insignificante que as nações eu destruí com espada. Você eu só vou soprar. Segundo Tessalonicenses 2:8. E pelo sopro da sua boca consumirá o iníquo. Levante a sua mão para o céu. No trono ninguém fere ele. Você também não será ferido. Vão nos ferir agora. Agora não espere que a vida será um açúcar, um mamãozinho, um morango, não. Agora vão te ferir. Agora também vão me ferir. Você quer ver coisa? Quando a pessoa é crente, aí que fere mesmo. Quando o pregador é crente, aí que ele é ferido. Quando ele não é de oba-oba, quando ele prega a verdade, quando ele prega não para conseguir agendas, mas para conseguir crédito com Jesus, aí que ele é ferido. Aí que ele é ferido. Quando o jovem tem comprometimento, te fere. Quando o obreiro é de oração, quando o obreiro é crente, ele é ferido. Vão te ferir agora, vão nos caluniar agora, vão nos trair agora. Mas no trono, quando estivermos com Jesus na eternidade, ninguém mais vai nos ferir, ninguém mais vai nos condenar, nos caluniar, ninguém mais vai nos ferir, porque Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos. Anasúria checa da ravaço, Hanuria checa do revaço, Rabaca checa docia, Arabastiacovia. Aleluia. Aleluia. Eu concluo agora. Quem espera a eternidade aqui, nunca mais haverá dor, não haverá feridas. Aleluia. O Cristo foi ferido antes do trono. O anticristo será ferido no trono. Por quê? Porque ele se assentará no trono para perder. Jesus não foi ferido porque ele se assentou para ganhar. O Cristo, o verdadeiro Deus, o anticristo falso, o impostor, o imitador. O anticristo será ferido. É uma imitação profana da morte e ressurreição. Agora, um detalhe que eu já começo a concluir agora, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que se o intuito de Satanás era imitar a morte e ressurreição de Jesus, ao ferir, ou o fato do anticristo ser ferido, por que Satanás não deixou o anticristo morrer? Por que ele foi ferido com a ferida mortal, mas antes de morrer, o dragão curou o anticristo?
O intuito era imitar a morte e ressurreição. Por que ele não deixou o anticristo, ou não deixará o anticristo morrer para ressuscitá-lo? Porque Satanás, irmão, não é bobo. Ele sabe que para uma ferida mortal, ele até tem poder para curar. Agora, ressuscitar morto, ele não é bobo. Deixa morrer, não morre não, porque senão vai ficar complicado. Deixa a situação ficar grave. Eu posso até curar. Agora, ressuscitar morto, só o Deus verdadeiro. É por isso que Abraão não temeu sacrificar o próprio filho, porque Abraão sabia que Deus, até dos mortos, tinha poder para ressuscitar e trazer o seu filho de volta. Levante assim a sua mão para o céu. Só quem serve ao Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. Levante as duas mãos para o céu. Porque o nosso Deus é o único que ressuscita mortos. Com a mão levantada, adorando ao Deus que ressuscita mortos. Ele é o único que ressuscita mortos. Eu quero que você vá glorificando, enquanto eu mostro na Bíblia que o nosso Deus é o único Deus que ressuscita mortos. Ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, ele ressuscitou o filho da sunamita, ele ressuscitou o defunto que caiu sobre os ossos de Eliseu, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, ele ressuscitou a Jesus pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscitou. E os mortos, que quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão primeiro. Ele é o Deus que ressuscita. Ele vai ressuscitar as 2 testemunhas do Apocalipse. E se ele é um Deus que ressuscita, o que mais ele não poderá fazer por você e por mim nesta noite? Adore ao Deus que ressuscita. Adore ao Deus que ressuscita. Se coloca de pé adorando. Eu concluo dizendo que no final desta batalha espiritual, no final desta batalha entre a luz e as trevas, no final desta batalha, só vencerá o verdadeiro. Eu vou repetir mais uma vez. No final desta batalha espiritual, nesta peleja que vivenciamos em nome da fé, só vencerá o verdadeiro. Imitador não vai prevalecer. Somente o verdadeiro Deus e o verdadeiro cristão. Imitador não prevalece. Imitador não. Aqui não funciona imitando, é sendo autêntico. Ou é, ou não é. Não adianta. Imitador não vence, não dura. Imitador, parece pregador, mas não é. Romanos capítulo 2. Tu que dizes que não se deve furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras. Tu que te glorias na lei e desobedece a Deus, desonra a Deus pela desobediência da lei. Parece pregador, parece até mesmo adorador, mas não é, é um imitador. Mateus capítulo 15. Em vão me adoram este povo, porque me adora com os lábios.
parece adorador. Mas em João capítulo 6 ele diz: é chegada a hora. É chegado a hora em que os verdadeiros tem aqui? Tem aqui? Cadê os verdadeiros? Levante a mão. Irmão Bruno, será que eu sou verdadeiro? Eu peco. Será que eu sou verdadeiro? Eu tenho tantas falhas. Será que eu sou verdadeiro? Eu tenho tantas esquisitices. O sangue de Jesus está sendo aspergido sobre você. O Espírito Santo está em você. Então é o verdadeiro. Então é verdadeiro. Paulo disse em Romanos 8: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. 1 João capítulo 4 verso 14 diz assim: nisto sabemos que estamos nele e ele em nós, pelo Espírito Santo que ele nos deu. É o Espírito Santo em você que te torna autêntico. Só o verdadeiro. Só o verdadeiro. Nesta batalha espiritual, porque o mundo passará, porque as concupiscências passarão, porque o mundo é um engano, é vaidade. Vaidade é obra de engano. As concupiscências passará porque é engano. Mas a palavra de Deus, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Só permanece o verdadeiro. Saíram de nós, mas não eram dos nossos. Eram imitadores. Se fosse dos nossos, permaneceria conosco. Sai em nome de Jesus. Que isso? 7 filhos de Cefo. Conheço a Jesus. Bem sei quem é Paulo. E vocês imitando aí? Vocês vão levar uma coça agora. Imitador não prevalece. Mas para os verdadeiros que adoram o verdadeiro Deus, tem renovo aqui nesta noite. Levante as duas mãos para o céu agora em nome de Jesus Cristo. Eu agora ministro sobre a tua vida que o fortalecimento da tua autenticidade, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te renovar nesta noite, no poderoso nome de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo vai começar a testemunhar com teu espírito aí agora, que tu és um filho de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração nos condena. O nosso coração nos condena. O nosso coração às vezes é usado pelo diabo para dizer que nós não vamos vencer, para dizer que somos falsos, que estamos com falsidade diante de Deus, para dizer que somos apenas imitadores, estamos com segundas intenções. Satanás às vezes usa o nosso coração para querer dizer que nós não vamos adiante, que Deus não está mais conosco, que Deus não vai te perdoar, que Deus não mais estendeu as mãos, não estenderá as mãos para você mais, que você vai perecer. Mas eu venho te dizer nesta noite, se o Espírito Santo está dentro de você, se você serve ao Deus verdadeiro e o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração, e o Espírito da verdade irá testificar com teu espírito que tu
Tu és um filho de Deus. Tu não és deste mundo. Tu não és do pecado. Tu não és da carne. Tu és um filho. Tu és um separado. Tu és um ungido. Então receba agora. Receba agora. Um renovo agora. Um renovo agora. Você que é batizado com o Espírito Santo, edifique-se a si mesmo. Tu és um servo. Deus conhece as tuas falhas, mas Ele sabe que você também ama Ele, que você ama Ele. Anurapacaia, alaiopontia, achaiantuvassaia. Recebe agora um renovo que você precisa. Recebe agora, 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 recebe agora. O verdadeiro Deus estendeu as mãos para o teu povo verdadeiro aqui hoje. Aqui hoje eu vou deixar você adorar a Deus. Anura shekandora vashekandai rapada kosia anure vashekandore vas e outro igual não há, e outro igual. Diga pro teu irmão: e não há outro igual. Ele é o único. Outro igual.